Agora, Giovanni Afonso, me diga uma coisa. Giovanni Afonso. Tem novidade no elenco principal? Giovanni Afonso, eu vou confidenciar uma coisa pra você aqui. Estava indo pra Rio Claro, estava indo com a Varandete e dizia o seguinte pra Varandete. O Santos vai ter grandes momentos com a volta do Neymar. E eu falava o seguinte, olha, se eu fosse o Marcelo Teixeira, tô até arrepiado aqui porque realmente eu falei sobre isso. Eu falava o seguinte no final de semana. Nem sabia, tá? Da questão que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu dizia o seguinte, se eu fosse o Marcelo Teixeira, eu só faria uma imposição ao treinador Pedro Caixinha. Caixinha, coloca o Robinho Júnior no grupo. Coloca o Robinho, mas não sei o que. Ô, Caixinha, vem cá. Coloca o Robinho Júnior no grupo, ele tem que fazer parte do elenco. Mas ele só tem... Caixinha, coloca o Robinho Júnior no grupo. Isso em termos de marketing, mídia, é espetacular. Principalmente pelo momento que esse garoto vive. Ele pode jogar 10 minutos, mas coloque o Robinho Júnior no elenco. Giovanni Afonso, parece que as notícias caminham para essa direção. Sim, Marcão, tem novidades e muitas novidades positivas para o torcedor, Marcão. E a primeira delas, você já adiantou, Marcelo Teixeira te ouviu, passou o recado para o Pedro Caixinha. E sim, Robinho Júnior, o Juninho, filho do ídolo Robinho, está treinando no gramado do CT Repelé. Claro, Marcão, que isso faz parte ali de um projeto que o Caixinha está tentando adotar, de chamar jogadores sub-17 para participar de algumas atividades. Existe uma rotatividade grande ali entre garotos nos treinos no CT Repelé. E hoje foi o dia do Robinho Júnior ali treinando com o grupo principal. Muito bacana de ver as imagens dele treinando com o restante dos jogadores, Marcão. Então o Robinho Júnior tá treinando, mas também vou trazer quem não tá treinando e tem informações importantes, tá, Marcão? Veja, 3 jogadores seguem... Peraí, atenção, hein? Robinho Júnior treinando, mas tem gente fora, é isso, Giovanni Afonso? São 7 jogadores fora, 3 por lesão. Nossa. E 4 aparentemente por questão técnica. Parem as máquinas, hein? Atenção, hein? Você que tá dirigindo, setinha. Se tiver na marginal, setinha pra esquerda, indo pra zona leste. Se tiver voltando aqui, setinha, para no posto. Vou dar 10 segundinhos pra você. Setinha pra direita, setinha pra esquerda, acostamento. Para aí, meu amigo. Para aí. Giovanni Afonso. Quem está fora do treinamento, Giovanni? Vamos lá, Marcão. Por questões físicas, 3 jogadores. Tassiano, Lucas Braga e William Bigode seguem no departamento médico tratando suas respectivas lesões. O William está em transição com a fisioterapia. O Lucas Braga segue tratando dores na lombar. E o Tassiano segue tratando uma inflamação na coxa. Portanto, os 3 estão fora da partida contra o São Bernardo. E outros 4 não apareceram no gramado do CT Repelé e, de acordo com a assessoria do Santos, estão fazendo um reforço muscular. Mas a gente sabe muito bem o que é esse reforço muscular, né, Marcão? Vamos ser sinceros aqui, né? Sim, grande são reforço. Eles. Peraí, vamos lá devagar. O cara tá parando o carro agora. Vamos lá. Primeiro nome, Giovanni Afonso. Patrick. Ih, mamãe! Falei. Quem viu o Varanda Espetacular ontem, o Redação, eu falei, hein? Acabou pro Patrick, hein? Deram 45 minutos pra ele, o cara não acertou um passe, não chutou pro gol, não cruzou. Acho que o nosso Patrick, só no McDonald's. Mais um, Giovanni. Yusufa. Acabou pro nosso ministro do turismo de Gâmbia, hein? Ih, mamãe! Acabou, hein? Acho que não vai rolar não, hein? Tem praia em Gâmbia, Giovanni Afonso? Confesso que eu não sei, Marcão. Não sei se tem saída pro mar, o país da Gâmbia. Mais um. Rainer. Nossa. Ih, mamãe! Falei. O negócio do Rainer jogar de ponta e acabar com ele no Santos como lateral já comprometia. E mais um, Giovanni Afonso. Wendel Silva fecha a lista. Ih, mamãe! O Wendel Silva? Ele mesmo, Marcão. Portanto,
Patrick, Yusufa, Rainer e Wendel Silva estão fazendo reforço muscular, mas na verdade foram cortados pelo técnico Pedro Caixinha, Marcão. Eu senti falta do nosso Braga. O que aconteceu com o nosso Lucas Braga? O Lucas Braga, eu imaginava... Olha, essa lista não me surpreende, Giovanni Afonso. Não me surpreende essa lista. E eu só imaginava uma troca aí, viu, Giovanni Afonso? Eu imaginava que o Wendel Silva ficaria e o Lucas Braga estaria nessa lista. Por quê? As informações que chegam é que o Lucas Braga emocionalmente não tem mais condições de jogar no Santos. Inclusive, a família dele pede a ele que ele busque um outro clube. O Lucas Braga estaria muito abalado emocionalmente, ficou muito abalado com aquilo que ouviu na Vila Belmiro no último jogo. E eu não sei se até por uma questão ali de cautela, de cuidado, nesse primeiro momento ele continua no grupo, até para não ficar muito na cara, porque o Lucas Braga, queiram ou não, é um jogador que tem ali uma identidade com o Santos, com os jogadores. Existe um carinho pelo Lucas Braga pelo tempo que ele jogou no Santos. Então talvez exista um cuidado maior. Mas me surpreende o Lucas Braga não estar nessa lista, viu, Giovanni Afonso? Então, Marcão, o Lucas Braga também não participou das atividades no gramado, só que a questão dele é física de fato, né? O Lucas Braga segue tratando dores na lombar, então a gente ainda não tem um veredito se de fato ele tá cortado ou se ele só tá fora por conta física ali, né, Marcão? Com certeza os próximos dias serão cruciais para isso. Mas eu confesso que eu tenho a mesma informação, que o Lucas Braga é um jogador que emocionalmente e tecnicamente não tem condições mais de jogar no Santos Futebol Clube. E a tendência, Marcão, é que mesmo ele se recuperando dessas dores na lombar, ele também se junte a esse grupo de 4 jogadores e fique afastado ali e não atue mais pelo Santos Futebol Clube. Tá aí, Lucas Braga também está no DM. Agora, Giovanni Afonso, esse novo ciclo prometido pelo Caixinha começou de fato, né? Ele disse na entrevista, e pra mim, né? Eu falava com o Elias Russo ontem fora do ar, né? Me desculpem estar indo contra a maré, vocês sabem que eu não gosto de fazer média e não gosto de fazer contraponto por fazer. Mas eu estive em Rio Claro. Sabe quando você sai de um jogo, cara, você não sai pé da vida de um jogo, você sai de alguma forma, você não sai feliz pelo resultado, mas você percebe que algo está sendo feito diferente? Foi essa sensação que eu tive, né? O Giovanni me conhece, eu normalmente quando o Santos perde, independente da audiência que tem, eu fico pé da vida. Né? O Varanda pode ter sido o primeiro, como foi no último sábado, mas quando o Santos perde, me parece que às vezes algo não aconteceu bem, né? E eu tive a sensação no sábado, cara, totalmente diferente, entendeu? Pô, eu voltei de Rio Claro, eu via muitas críticas ao Pedro Caixinha, só que eu não concordava com essas críticas. E no domingo, já com a cabeça fria, eu voltei a ver os melhores momentos do jogo, eu voltei a ver a entrevista do Caixinha e tive ainda mais certeza daquilo que eu tinha dito no sábado. Que é preciso entender o momento que o Santos está passando, que o Caixinha tem feito aquilo que nós cobrávamos e que seria de fato absurdo eu criticar algo que ele tem feito, que nós cobrávamos que o Carille tivesse feito lá atrás. Então eu pergunto ao Giovanni Afonso justamente sobre isso. Giovanni, travou a câmera do Giovanni Afonso, ele vai ajustar, mas eu pergunto ao Giovanni Afonso justamente sobre isso. Esse novo ciclo do Pedro Caixinha começou no Santos Futebol Clube, Giovanni Afonso. Acabaram os testes foram finalizados e a partir de agora, sim, o Pedro Caixinha, com o diagnóstico concluído, vai realmente colocar em prática tudo aquilo que ele pensa para esse novo Santos? Sim, Marcão, acho que agora é uma nova fase. Eu acho que a partir deste 5º jogo contra o São Bernardo, a gente vai ver qual é o Santos do Caixinha, né, Marcão? Porque o Caixinha chegou, vale lembrar, no dia 23 de dezembro. Então são 1 mês e 4 dias que o Caixinha está empregado, né? Ainda nem completou
um mês de treinamentos com os jogadores. Então era necessário fazer um período de testes, Marcão. E eu acho que esses 4 jogos, de fato, ele fez esse período de testes, né? Até um dado interessante que vou trazer no Santos Total, quantos jogadores ele utilizou nesses 4 primeiros jogos, que eu tenho certeza que é um número muito grande ali. Ele não ficou só num grupo, ele revezou bastante, trouxe a molecada. Então, assim, Marcão, ele fez muitos testes e acredito que a partir de agora, aí sim, o bicho vai pegar, porque primeiro, o Santos precisa de resultado, daqui a pouco a gente vai trazer a classificação, tá começando a ficar perigoso para o Santos no seu grupo e também na classificação geral do Campeonato Paulista, e também o time precisa se entrosar. Então acho que agora, Marcão, com esses afastamentos, ele tirando o Rainer, Yusufa, Patrick e também o Wendel Silva do grupo, já é um recado. Confesso, Marcão, que eu esperava algo mais chocante, algo mais assim que ninguém esperava, porém o Caixinha ainda não fez essa grande revolução, né? Talvez tirar um medalhão do elenco, não. Acho que ele tirou mais os cartas marcadas ali, né? Também falta o Lucas Braga, que está se recuperando de uma lesão, mas a revolução começou e com certeza, Marcão, vamos ver um Santos diferente. Não sei se em termos de resultado, não sei se em termos de desempenho contra o São Bernardo, mas em termos de postura, Marcão, acredito que sim, a partir de agora é uma nova era do Caixinha. Tá aí o Giovanni Afonso. Giovanni Afonso, na audiência rotativa do YouTube, traga algumas informações importantes. A galera chegando agora, uma audiência mais uma vez espetacular do programa Redação Varanda. Robinho Júnior. Dentro, participando das atividades, ele ainda não está inscrito no Campeonato Paulista, mas hoje treinou com o grupo principal, o Robinho Júnior, Marcão. Jogadores que não treinaram por opção técnica. Por opção técnica, 4. Rainer, Yusufa, Wendel Silva e também o outro que me fugiu o nome aqui. Patrick, perfeito. Então vamos lá. Rainer, Patrick, Wendel Silva e Yusufa não treinaram com o grupo, Marcão. Jogadores que não treinaram por questões físicas. 3. Tassiano por uma inflamação na coxa, William Bigode, que segue na fisioterapia, e o Lucas Braga, que segue tratando dores na lombar, Marcão. Tá aí informações importantes. O Santos que tem o São Bernardo na próxima quarta-feira. Jogo importantíssimo. Agora, Giovanni Afonso, nós trouxemos aí os jogadores que de fato não estão treinando e já é esse novo momento do Santos Futebol Clube. Gente, tudo indica que esses jogadores que não estão treinando por opção técnica não vestem mais a camisa do Santos. Vamos aguardar a confirmação do clube. Talvez oficialmente não saia em nota, mas a impressão que dá é que Rainer, Patrick, Yusufa e o Wendel Silva estão fora dos planos do treinador Pedro Caixinha. A ver sobre o Gil. O Gil, Giovanni Afonso, qual é o cenário do Gil? O Gil está treinando, mas neste momento é uma quinta opção como zagueiro, ou o Gil treina à parte? Não, o Gil treina com um grupo, Marcão. Isso nunca mudou. O Gil sempre participou normalmente das atividades do grupo. A diferença é que na hora de escolher os 4 zagueiros relacionados, o Gil sempre era a quinta opção. Portanto, o Gil treina normalmente, inclusive hoje, Marcão, tá treinando com grupo, tá treinando com bola, sem problemas com o Gil. A questão é que na hora de relacionar os jogadores, aí sim o Pedro Caixinha cortava por falta de espaço, obviamente. Não teria como ele levar 5 zagueiros para os jogos, né, Marcão? Mas aquilo que a gente ouve, né, não sei se você, Marcão, tem a mesma informação, mas é que a partir de agora o Gil deve ganhar mais oportunidades. Claro que ainda, Marcão, não como no ano passado, em que ele era titular absoluto, né, um dos jogadores que mais estiveram em campo, mas em alguns jogos, em jogos pontuais, o Gil deve pelo menos ser relacionado e quem sabe ali numa eventualidade, numa causalidade ali, ele ser utilizado e colocado em campo. Mas até o momento sequer foi relacionado, mas a tendência é que ele ganhe, nem que sejam poucas, mas ganhe um pouquinho mais de chances nessa sequência do Paulista, Marcão. Sobre o Gil é o seguinte, em questões técnicas me parece o melhor zagueiro do Santos Futebol Clube, né? Então acho que o Caixinha precisa resolver isso de vez e o Santos também, até em respeito ao zagueiro, né? É um zagueiro que vive o seu último ano de carreira, é preciso ter claro. Se o Gil serve, eu acho que é preciso reintegrar. Se o Gil não serve, é preciso chegar a um acordo, deixar muito claro para o Gil que ele está fora dos planos e dizer para ele que é preciso que ele busque um outro clube. Eu acho que o Gil, até pelo caráter dele, não é jogador de sentar no contrato, esperar o contrato acabar treinando em volta do gramado. Acho que não é isso.
O Gil tem mais um ano de futebol, pelo menos, e é preciso ser transparente. Se o Caixinha não quer contar com o Gil e tem todo o direito de não querer contar, que o Gil seja avisado sobre isso e busque um clube. E se o Gil serve, vamos colocar o Gil pra jogar, pô. O Gil, a verdade é a seguinte, se nós olharmos o elenco do Santo Futebol Clube hoje, os nossos zagueiros, o melhor nome é o Gil. Então, se o Caixinha quer bancar o afastamento do Gil, ele tem obrigação de montar um sistema defensivo melhor do que aquele que tínhamos no ano passado. Até agora não conseguiu. Até porque os nossos zagueiros têm sérios problemas na bola aérea. O Luizão eu ainda quero aguardar um pouco mais. É um jogador que eu particularmente gosto, mas ainda quero esperar para falar sobre ele no Santos. Né? Acho que não é referência a partida contra o Velo, por mais que ele tenha jogado bem, não comprometeu, na minha opinião. O Luan Pérez não tá legal. O Zé Ivaldo ainda... o Zé Ivaldo foi relacionado no último jogo, Giovanni Afonso? Sim, esteve no banco de reservas, Marcão. Talvez tenha sido preservado o Zé Ivaldo. Porque eu não entendi. Até uma pergunta pra você, Giovanni Afonso. Pelo teu tato, né, sensibilidade, qual é a dupla... Vamos tirar o Gil dessa análise, porque teoricamente o Gil não é titular, né, do time do Caixinha. Se ele nem relacionado está sendo, não me parece que o Gil é titular do Caixinha. Dos jogadores utilizados pelo Caixinha, qual é a dupla titular de zaga, Giovanni Afonso? Marcão, por tato e também olhando os números, a dupla de zaga titular é Zé Ivaldo e Luan Pérez. Esses são os dois zagueiros titulares. Claro que no jogo contra o Velo, Marcão, o Luizão foi colocado ali para até ser uma espécie de teste, né, para que ele pudesse fazer a sua estreia, mas olhando o tato e também números, os dois jogadores que mais foram titulares e que devem seguir assim nessa sequência de temporada é Zé Ivaldo pela direita e Luan Pérez pela esquerda, Marcão. Eu tenho essa visão também. Para mim, a dupla de zaga titular do Pedro Caixinha é Zé Ivaldo e Luan Pérez, né? Eu iria com essa dupla, considerando os 4 zagueiros que ele conta nesse momento. Tô tirando o Gil, né? Porque o Gil não está sendo utilizado. Quando ele voltar a utilizar o Gil, para mim, o Gil é melhor do que esses 4. Para mim, o Gil é melhor que esses 4. Agora, olhando só os 4 que ele tem utilizado, eu acho que os 2 que saíram melhor foram justamente os 2 que destacou o Giovanni. O Zé Ivaldo, jogando pela direita, e o Luan Pérez, jogando pela esquerda. O Zé Ivaldo é melhor na bola aérea comparado aos demais, né, Giovanni Afonso? Inclusive tem bons gols de cabeça pelo Cruzeiro. Aliás, Cruzeiro em crise, hein? Fernando Diniz balança. Balança o nosso Fernando Diniz. O melhor treinador para os times adversários é o Fernando Diniz. Todo mundo gosta, mas ninguém quer no seu time. Ih, mamãe! Todo mundo adora o Fernando Diniz. Futebol bonito, e toca pra cá, e toca pra lá, e o goleiro chama o jogo, e participa, e o atacante vira zagueiro, e o zagueiro vira lateral. Coisa linda, espetacular no time dos outros.